Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, começa agora o Quem Somos Nós. Você ouve a gente conversar com todo tipo de gente interessante que pode nos ajudar a entender quem nós somos. Nessa série estamos ouvindo o ponto de vista de quem dedica boa parte do seu tempo a defender uma causa. Eu sou Celso Loduca e aqui comigo e com as pessoas que vieram nos assistir, Jorge Guimarães, nutricionista e presidente da ONG Vedas, Veganismo Ético. Boa noite, Jorge. Boa noite. Quem é você? Bom, eu sou um ativista pelos direitos animais. Eu descobri que a minha missão, a minha vocação, é poder plantar algumas sementes de consciência em relação a esse tema. Eu também sou formado em nutrição, me especializo em nutrição vegetariana, então mesmo nesse campo, da nutrição, também atuando de maneira quase direta com direitos animais, já que eu oriento pessoas dentro do vegetarianismo. Já fui empresário de restaurantes veganos, cheguei a ter 3 restaurantes veganos aqui em São Paulo. E hoje a maior parte do meu tempo é dedicada para esse trabalho com a ONG Vedas, dedicada à difusão dos direitos animais. Da onde veio a ideia de que você deveria ser ou vegetariano ou vegano? Depois a gente vai... Era legal a gente ir diferenciando uma coisa da outra. Sim. Mas como é que surgiu isso? Eu me tornei vegetariano por conta própria. Tinha 4 anos de idade. Quando... 4? 4 anos. As pessoas às vezes falam, nossa, 4, que cedo. Mas na verdade, na prática no consultório, eu vejo que muitas pessoas nessa idade ou se tornam vegetarianas ou pensam em se tornar vegetarianas, mas são aí desencorajadas, na maioria, pela família, porque é um momento em que a criança consegue fazer a relação de que se ela está comendo um animal, esse animal teve que morrer para ela comer, quando ela consegue perceber isso, que se ela está comendo é porque ele teve uma consequência, Então eu só fui mais teimoso, é só isso, não tem nada de excepcional ou iluminado por eu ter me tornado vegetariano com 4 anos de idade, tá? Eu só sou muito teimoso, talvez seja isso. Os seus pais odiaram, é isso? Não tinha muita informação na época, Isso foi final dos anos 70, a internet estava longe ainda de ser inventada, e a gente não tinha publicações em português, os médicos, os pediatras não sabiam orientar, então eles ficaram um pouco perdidos. Existia, acho que naquele momento ainda uma visão de que se você não se alimentasse com carne, existe até hoje. Até hoje tem reminiscência disso. Não sei se é reminiscência, essa quase que virou já um mito de que se você não se alimentar com carne, você vai morrer ou vai ficar fraco e tal. Mas então imagina a cabeça dos seus pais quando você se recusou. Então na época... Como foi? Conta essa história também. Não, eu não me lembro desses momentos, Eu lembro do que eles contam. Eles, então... Já perguntei. Então, assim, obviamente havia uma preocupação de que isso parecia só uma frescura alimentar. Do mesmo jeito que, sei lá, uma pessoa não quer comer grão de bico, não queria comer carne. Couve. A reação natural foi, vamos ver como convencê-lo a voltar a comer carne, mas eu não fui convencido. E nos primeiros momentos... eu já passava mal com a carne. Eu comi salsicha até os 8 anos de idade porque eu não sabia que era carne. Então era aquilo que eu sabia que era carne. Você passava mal psicologicamente. Fazia a relação de alguma forma. E, enfim, aí passaram-se muitos anos sem, na verdade, eu me dar conta, eu desenvolver isso, elaborar melhor isso, Vamos dizer, eu fiquei até os 18 anos de idade sem entender porque eu era vegetariano, sem querer saber porque eu era vegetariano. As pessoas me perguntavam, mas é a proteína, mais isso, mais aquilo. Mas você não era vegetariano, você não comia carne, era uma outra coisa. No meu entendimento, eu era vegetariano, Mas, na verdade, é o que a gente chama hoje de proto-vegetariano, Aquele indivíduo que é quase vegetariano, ele ainda consome alguns derivados, como os ovos, os laticínios, por exemplo. Eu também parei de consumir ovo aos 8 anos de idade quando eu vi uma galinha botando ovo e aí entendi de onde que vinha o ovo e falei, não, isso também eu não quero comer. Mas eu comia ovo nas preparações. Ficou com nojo, é isso? Não, entendi que o ovo vinha da galinha, aquilo não me parecia certo. Não era nojo porque... E nem tinha uma reação fisiológica, porque os alimentos que eram preparados com ovos, eu não sabia, não me traziam nenhum problema também. É tudo uma questão mental. No momento em que eu decidi que aquilo era algo repulsivo, Seja pelo motivo que fosse. Repulsivo não quer dizer nojo necessariamente, mas é repulsivo eu ter que matar um animal para me alimentar. Também ovo não mata.
O ovo é pior, né? O ovo você escraviza por um período muito mais prolongado e no final mata do mesmo jeito, né? A ideia é não explorar os animais. Se o animal está sendo explorado, está errado. Então, se você está usando um cão, vamos pegar um cão que a gente consegue dar um exemplo melhor da relação de tutor, né, com aquele animal. Se você só tem aquele animal porque ele é o seu cão guia, né, e não olha de fato para as necessidades emocionais, físicas dele, isso é exploração. E se você olha? Se você tem uma relação e da mesma maneira que o animal atende às suas necessidades, né? Você também está atendendo às necessidades dele, e necessidades que eu não estou falando assim, ele tem comida e água. Isso não é atender necessidades. Não, claro. Né? Esse animal vai morrer também como se fosse um membro da família, né? Ou seja, não vai ser descartado simplesmente porque ele está velhinho e dando muito trabalho. Isso é uma relação que pode ser uma relação saudável. Mesmo que seja com uma vaca, com um porco ou com uma galinha. As pessoas têm porcos de estimação, têm galinhas de estimação, que são, primeiro, um animal de estimação. E por acaso ela bota ovo, né? É diferente. Aí vale. Como é só isso que eu tava tentando. É aí vale. Raro, mas vale. Ou o porco morreu e depois eu como ele, vale? Você comeria o seu cachorro depois que ele morreu? Não, é a pergunta. Pergunta mesmo, assim, mesmo independente disso. Não vale porque isso denota que a relação afetiva anterior era bizarra, né? Porque se você tinha uma relação afetiva com esse animal e depois vai comer o cadáver dele... Sei lá, tem os canibais, os índios comiam gente também e às vezes até pelo lado bom. Né? Mas não eram pessoas membros da família dele que eles comiam, né? Eram pessoas de tribos inimigas. Para pegar o poder das pessoas e tal. Eles não comiam alguém com quem eles tinham uma relação... não sei direito também, eu preciso estudar isso melhor, né? Sobre se eles comiam familiar ou não. Então o raciocínio não é que o ovo em si é a maneira que ele vem ao mundo, a maneira que ele vem ao mercado é que acaba condenando, porque a galinha é tratada como objeto e não como sujeito. É a objetificação do animal, e não é tanta maneira, o problema não é a maneira como ele veio ao mundo, mas por quem, por meio de quem e pelo que esse ser teve que passar para que aquele produto, entre aspas, existisse. Né? Então, se existe, de fato, da mesma maneira que o cachorro distribui afeto gratuitamente, né? Porque ele está numa relação saudável, a galinha vai colocar um ovo. Agora, eu não vi até hoje uma situação prática onde isso acontecesse. O leite, isso já não seria possível, porque o bezerro é um subproduto do leite. Para a vaca poder dar leite... Tem que estar grávida. Tem que estar grávida. Constantemente, né? E de maneira cíclica. Então, industrialmente falando de novo, né? Não, mesmo num sítio, né? Num sítio também ela vai ter que estar grávida. Ok. Aí vamos dizer que então a gente colocasse essa relação doméstica, né? Que a pessoa pode ter com uma galinha, para uma vaca. Ainda assim você teria um bezerro. 50% de chance de nascer macho, 50% de chance de nascer fêmea. E então essa vaca vai ficar com a família por uns 20 anos, porque ela vive mais de 2 décadas, né, no ambiente natural. Quantos bezerros você vai ter depois desses 20 anos? Esses 20 bezerros que nasceram vão estar ali também convivendo nesse sítio? Né? Ou eles foram vendidos? Eu já entendi. Na prática, os machos serão vendidos e as fêmeas ficarão para continuar reproduzindo. Leite, na prática é assim, mas eu posso de novo ser conceitual nisso? Se a gente não existisse, né? Existisse só as vacas lá, elas também engravidariam durante os 20 anos, não é? Isso não é uma coisa criada pelo homem. Mas também na natureza você não teria, só no Brasil, mais de 200 milhões de cabeças de gado. É que tem uma diferença, e eu acho que essa é que a diferença é importante, porque às vezes existe muito... talvez preconceito contra o vegetarianismo, exatamente por isso. Não, o cara é contra que tenha vaca. Eu tô te defendendo, mais ou menos, não sei se você percebeu. É que no caso de uma vaca, essa relação natural ela é insustentável do ponto de vista de espaço, do ponto de vista ambiental. O ato de consumir esses produtos é amoral, é imoral. No entanto, eu não diria que essas pessoas são imorais. Essas pessoas, elas simplesmente estão desinformadas sobre o que está por trás daquele ato. Um dos trabalhos que a gente faz semanalmente, 4 vezes por semana. Todo mundo sabe que tem que matar o porco para comer o porco, mas tem que matar a vaca para comer a vaca. Essa é uma informação que não é muito complexa. É o que a gente chama de esquizofrenia moral. A pessoa sabe que tem que matar o animal para consumir, que o que ela está consumindo é um animal morto. No entanto, desde a linguagem, né, você não come boi, você come filé, né, você come picanha, você não come peixe, você come peixinho, né, traz um peixinho, não é um peixe. Tem toda uma relação, inclusive linguística, né, uma organização linguística para nos manter afastados disso. Você não acha que é uma opção? É isso? Que as pessoas optam por comer? Quando você está dizendo isso, elas são levadas. Elas optam por algo
Elas optam sim, mas elas não sabem pelo que elas estão optando. Se eu estou usando um tênis que é feito com mão de obra escrava em algum lugar da Ásia, mão de obra infantil em algum lugar da Ásia, e eu não sei a origem desse tênis, eu não estou sendo imoral, mas no momento que alguém me diz, olha, você sabia, você entende, né? Vou te explicar para você entender a problemática disso, as consequências, as causas. Se eu continuar fazendo isso, sim. Mas em relação à alimentação, é muito diferente, porque está muito mais arraigado. Então, não é igual. É igual, mas está muito mais arraigado. É mais difícil quebrar, é mais difícil tirar o véu. Por quê? Como eu contei a história de quando com 5 anos de idade, né, a pessoa pode despertar para isso, os pais vão naquela idade, na mente da criança ainda em formação ali, dizer, olha, mas a gente não tem que matar para comer. Ou, não, o animal deu a carne para isso. Ou a gente precisa. Vai dar mil desculpas com a boa intenção de fazer com que a criança continue tendo uma boa nutrição. A Bíblia está dizendo que os animais estão lá para servir os homens. Então, né? Veja que desde lá, e culturalmente, né, ancestralmente, esses mitos já vêm sendo propagados. E o que a gente vê no Despertar, no dia a dia do nosso ativismo, um dos trabalhos que a gente faz, por exemplo, semanalmente, é exibir vídeos na rua. E a gente vê as pessoas terem reações de raiva de como que ninguém me contou isso antes, porque ela viu um vídeo de abate, e aquilo tocou ela de alguma maneira diferente. E ela fica com raiva dela mesma, porque ela fala, mas eu já sabia. Mas como é que eu não sabia mesmo sabendo que isso é errado? É uma boa pergunta. Né? Como é? Eu não faço ideia também. Então, tem a ver com todo esse processo de dessensibilização. E é um processo de dessensibilização que começa lá cedo na infância. Então, não cai a ficha. Ela sabe que é um animal, mas ela nunca olhou de frente para isso. Né? Elas ficam, às vezes, tristes, elas choram. Elas passam por um processo. E muitas acreditam que os animais são feitos para serem usados pelo homem, não é isso? E usa isso como justificativa, sem entrar em Mas contato acreditam com nisso, não tem gente que acredita nisso? Mesmo essas que acreditam podem ser despertadas quando elas entram de fato em contato com essa realidade. A não ser que ela entre de maneira forçada. Muito otimista, fala assim, bom, então as pessoas só comem carne porque elas não conhecem a realidade, não que é uma opção? Não, eu não então, tô sendo o dia otimista. que todo mundo souber a realidade, é constatação. Pumba. Quando a gente está em contato com o público no ativismo plantando sementes, a gente vê esse despertar acontecer o tempo todo. Mas o cara que está lá assistindo o teu vídeo já está com um pezinho. Não, tem gente que para xingar, tem gente que para agredir fisicamente os ativistas. Bater? E na conversa, bater? Sim. E na conversa, a gente já viu essas pessoas que chegam assim, tem gente que vem batendo com a Bíblia na nossa cara. Né? Como que vocês ousam falar isso e Deus diz que a gente pode comer carne? E na conversa, até essa pessoa religiosa começa a questionar a própria religião dela, porque você aponta uma falha moral na religião dela, depois de alguma conversa. Né? Bom, conta aí, como que você fala? Você tá falando para esse cara que vai lá e para te dar uma religioso, cacetada. De repente? Ou qualquer um. Eu pergunto quantos escravos eles têm em casa, por exemplo, porque a Bíblia também admite a escravidão. Né? Então, por que uma parte da Bíblia é válida e outra parte não é? A principal via de argumentação não deve ser a via religiosa, ou a via da saúde, ou a via ambiental. Deve ser a via ética, porque essa é aquela que realmente causa uma transformação definitiva na percepção da pessoa, porque é tudo uma questão de mudança de percepção. Quando a pessoa passa a olhar os animais como seres sencientes, capazes de sentir dor, medo, frio, que prezam pela sua vida e pela sua liberdade, e não como produtos, aí de fato você consegue uma transformação. Se você fala de benefícios da saúde, do impacto ambiental, você ainda está olhando para a utilidade daqueles animais, ou como melhor utilizar, ou um motivo prático para não utilizar. Mas pode ser um caminho, né? São vias transversais de argumentação. É um caminho, né? Para a pessoa. Para algumas pessoas esse é o despertar. Você não nega, né? Você não nega isso. Muitas vezes é a via de entrada para a pessoa se abrir para a argumentação. Começa pela saúde, de repente, ou começa pela... Você é nutricionista, não é isso? Então, ou começa, eu quero emagrecer. Muitas pessoas chegam por essa via. Pode começar por um caminho e você vai... Mas existe um caminho mais direto. Se a pessoa é resistente a esse caminho mais direto, ok, vamos conversar sobre outros argumentos que ela entende, porque o interesse maior dela é a religião, então vamos falar sobre isso e quebrar alguns mitos em relação a isso para falar, opa, peraí, deixa eu olhar para isso porque tem alguma coisa errada naquilo que eu venho fazendo ou acreditando. Deixa eu rever conceitos de uma maneira geral. E aí você chega na argumentação ética. Então me conta, qual é a argumentação ética? Bom, os animais... Convence. Vem um cara, vai bater em você e falar assim, seu vegetariano, seu vegano, de não sei o quê. Sim. Bom, os animais, eles são seres sencientes, né? A gente consegue perceber no comportamento natural deles que eles prezam pela própria vida. Existe comprovação científica disso? Sim, existe. Tem um documento bastante recente, né, que se chama Não Podemos Mais Dizer Que Não Sabíamos, né, que foi assinado por 10 neurofisiologistas
provando cientificamente a senciência dos animais. Esse documento saiu no final de 2013. Alguns, não é isso? Eu li sobre isso. Alguns, não de todos os animais, não é isso? Principalmente mamíferos. Eles colocam, eles traçam uma linha ali para colocam mais ali alguns invertebrados. Mas não quer dizer que eles concluem que esses outros não tenham senciência. Não, eu entendi. Eles só dizem que não é possível dizer. Comprovado. Sim. São, cientificamente. Se eu não me engano, se eu tô golfinho, é mais mamífero do que só vertebrado, não é isso? Não são só mamíferos. Elefante, golfinho. Mas vai além de alguns mamíferos também. Agora, o ponto é que o benefício da dúvida, né, tem que pender a não ser que você prove que aquele animal não é senciente, né, mas isso ainda não existe. A palavra é senciente, porque não é consciente, né? É que sente as coisas, não é isso? Ele é capaz de sentir, de ter emoções, né, inclusive. E de refletir sobre isso. Alguns animais. Pelo que eu entendi é saber quem é ele mesmo, não é isso? Não é isso? Não. Existe. Esse já é um nível mais avançado, onde alguns animais apenas conseguem se comprovar. Um elefante, um golfinho, ele tem a própria ciência. Ele consegue se reconhecer no espelho. Um chimpanzé, né? Ele consegue, sei lá, tem uma coisa amarrada no pescoço, ele vai lá no espelho e pega. Ele sabe que aquele é ele. Né? Ele reconhece que tem, sei lá, minha orelha está manchada, vai lá e tenta limpar porque ele se viu no espelho. Né? E outros testes possíveis. Mas a senciência não depende dele se perceber no mundo. Depende dele sentir emoções, sentir dor e sentir prazer. Então, ninguém nos deu o direito de explorar esses animais. Esse que é o ponto, né? Onde que está escrito, onde que está comprovado que nós temos o direito de explorar animais, da mesma maneira que nós não temos o direito de explorar mulheres ou negros ou crianças, seja simplesmente porque tem uma diferença, porque alguns são brancos e outros negros. Quem que colocou esses no topo da pirâmide social? Né? E da mesma maneira, os animais é o que a gente chama de especismo. Né? Existe o sexismo, que é discriminação só porque a pessoa tem um gênero diferente, o racismo. E o especismo, que é atribuir direitos diferentes simplesmente porque aquele indivíduo é de uma outra espécie. De alguma maneira, o ser humano é diferente desses animais, consegue refletir, conseguiu criar o caos que a gente cria, a gente conseguiu criar São Paulo, né? Os macacos não criaram São Paulo, né? Ou seja lá o que for. Talvez essa sensação, essa sensação, talvez esse tipo esse domínio, isso tenha causado, né? Tenha causado essa ideia, essa arrogância de que nós humanos, de alguma maneira, temos um tipo de situação superior aos outros animais. Mas não é se isso? Nós nos colocarmos numa posição inversa, né? A gente não aceitaria isso, simplesmente porque o que você está argumentando, eu estou fazendo papel de advogado do diabo talvez aqui, né? É que se nós temos talvez um desenvolvimento tecnológico, intelectual maior, nós teremos o direito então de explorar aqueles que têm um desenvolvimento menor. Talvez isso tenha causado essa sensação, não estou dizendo que tem o direito. Sim, mas essa confusão talvez, né? Essa arrogância. Tem gente que diz que a gente chegou a esse grau de tecnologia, né, por causa que a gente passou a consumir carne. Não é isso? Não, assim, historicamente, não é isso? Que antes a gente era caçador-coletor e tal, mas que era só coletor, e depois quando passou a ser caçor-coletor, que deu um salto. Eu contesto esse argumento. Então, eu estou repassando isso, eu quero saber a tua opinião, porque o que se verifica, né? por dados de antropologia, e de arqueologia, na verdade, é que você vê que no momento em que o homem passou a construir ferramentas, enfim, ter um desenvolvimento intelectual, se organizar em grupos, foi o mesmo momento em que ele passou a caçar, né? Agora, não quer dizer que o consumo da carne fez com que o cérebro se desenvolvesse. Ao contrário, o cérebro se desenvolveu e ele teve então a capacidade de se comunicar em grupo, se organizar em grupo para uma caçada, de construir ferramentas para uma caçada, de pensar como ele vai conservar aquela carne, porque é altamente perecível. Teoria também, né? Isso também são duas teorias. Outro jeito de olhar para isso. Porque vem a afirmação, não, olha aqui, a gente vê que no mesmo momento que ele começou a comer carne, ele se desenvolveu. Não, o que eu vejo é que no momento que ele se desenvolveu, ele começou a comer carne. Vende mais porque está fresquinho ou está fresquinho porque vende mais? A caça foi consequência do desenvolvimento, e não o desenvolvimento foi consequência da caça. Esse é o jeito que você olha, ninguém nunca vai conseguir comprovar qual que é o correto. Eu digo que é polêmico, é a maneira que você enxerga. Não é definitiva. Então, como é que vai ser essa passagem, então, do segundo... Né, você defende, então, ninguém mais vai comer animal. Como é que vai acontecer isso? Pela consciência.
Não dá pra gente baixar uma lei hoje. Não me convence economicamente, que você não convenceu. Então, do ponto de vista econômico, você tem desde do prejuízo que você traz em termos de custo de saúde pública, né? Então, muitas formas de câncer estão diretamente relacionadas ao consumo de carne, de ovos, de laticínios. Isso é comprovado? Sim, sim. Ou é uma opinião? Não, aí estamos falando de estudos científicos. Então, você tem, por exemplo, principalmente os cânceres do sistema reprodutor relacionados muito ao consumo de laticínio, né? Você pega as populações que consomem mais laticínios, compara com aquelas que consomem menos laticínios, você vê uma incidência maior de câncer de próstata. Quem consome menos laticínios? Os asiáticos consomem menos laticínios. Enquanto grupos grandes. Tem gente que tem alergia à lactose. Negros e asiáticos, principalmente, têm mais alergia à lactose. Geneticamente, né? Então, você tem desde grupos assim em regiões geográficas, mas você também tem grupos isolados. Você pega e estuda um grupo de veganos, um grupo de ovo-lacto vegetarianos e compara com uma população da mesma região que consome de tudo. Que seja tem gente que fala também que o leite, a conquista do leite da vaca também é uma conquista que fez com que as pessoas tivessem uma saúde melhor por mais tempo. Você também contesta isso? Sim, né? O leite de vaca, ele é um alimento muito pobre em ferro, ausente em fibras, né? Tem lactose, que por sua vez gera galactose, que causa cânceres do sistema reprodutor. O leite, além da lactose como substância alergênica, ele também tem algumas proteínas que são alergênicas e que estão relacionadas à causa do câncer. Mas quem não tem alergia? Quem não tem, não tem. Quem não tem alergia à lactose, né? As outras são mais silenciosas. Então, por exemplo, existe relação de uma proteína do leite, que é a lactoglobulina, com a causa de cânceres do sistema reprodutor. Isso é silencioso. Quando a pessoa descobrir, ela já está com câncer. Então, a alergia à lactose é uma coisa. Aliás, é até um sinal bom, porque daí a pessoa não consome e não vai ter também os efeitos desses que são mais silenciosos, que você só vai descobrir mais ali adiante. É um alimento extremamente rico em gordura, especialmente gordura saturada, né? Então, a única vantagem, entre aspas, no leite é o cálcio, mas você obtém esse cálcio de fontes vegetais, em vez de acompanhadas de desvantagens, como essas que eu citei, fontes vegetais que vêm acompanhadas de vantagens. Você pegar o cálcio de um vegetal verde escuro, ele vai vir com fitoquímicos, ele vai vir com... O que é fitoquímicos? São substâncias protetoras, né? Uma série de substâncias que têm um efeito protetor no organismo, como se fosse um antioxidante, talvez seja uma palavra mais próxima do público. Não estou dizendo que é equivalente. Existem antioxidantes, existem também os fitoquímicos, mas todos eles têm um papel protetor. Você vai ter o ferro presente nesse vegetal verde escuro, por exemplo, então ele vem acompanhado de vantagens e não de desvantagens. Então ele não é essencial. Ninguém pode afirmar que o leite seja essencial, porque tudo que você encontra no leite, você encontra também em alimentos de origem vegetal. A carne, você é nutricionista... Tem uma concentração nutricional maior, mas não é tão maior. Exatamente. Mas não é tão maior. Se você comparar... Proporcionalmente não é tão maior, é isso? Você tem uma perda de 90% no resultado final. Se você pegar a quantidade de grãos, para falar de proteína, por exemplo, se você pegar a quantidade de grãos que aquele animal consumiu, né, você vai ter só 10% da proteína que ele consumiu preservada na carne dele. Porque ele correu, ele suou, ele respirou. Onde foi parar isso? Essa energia? Ele produziu calor, foi dispersa no ambiente. Você produziu um alimento, estava ali a energia já compactada naquele grão, disponível para o consumo humano. Você dá para o animal que vai gastar parte daquela energia. A energia sim, mas parte das substâncias... Não, energia, também, proteína, coisa química, proteína... Também foi gasto. Aminoácidos... Também foi gasto no processo fisiológico, né? Senão, quanto você já comeu de proteína nos seus anos de vida? Que eu não vou tentar adivinhar quantos foram. Menor, 55. Eu já... anos de Você vida. hoje pesa quanto? 80 quilos. 80. Vamos dizer que você fosse só proteína. Sua composição toda fosse... Você acha que nesses 55 anos você já comeu mais de 80 quilos de proteína? Eu espero que sim. Sim, você consome muito mais do que isso em um ano. Claro. Né? Ou seja, no seu corpo não está armazenada hoje toda a proteína que você consumiu. Claro. Da mesma maneira no corpo do animal. Boi. Então é uma perda. Então é uma perda nutricional, é uma perda de recursos naturais. Outro argumento econômico. Você consegue, então tudo isso é para dizer que você consegue produzir muito mais alimentos quando você destina diretamente o vegetal para o consumo humano, sem ter que passar por esse ciclo. Vamos dizer que você fizesse um carro movido a energia eólica. Né? Olha que ótimo. Só que para você poder fazer essa hélice girar, você tem que colocar um motor a diesel na frente com um ventilador para fazer girar a hélice do seu carro. Não faz o menor sentido. Porque para produzir não faz esse nutriente, mesmo, a gente está perdendo. Tem uma coisa engraçada. Por que então a gente faz tanta coisa que não faz o menor sentido o tempo todo? Porque há quem faça propaganda para que os outros comprem, há quem ganhe quando esse outro compra.
né? E há quem sinta prazer ao consumir aquilo. Desde sempre isso, não é verdade? Antes Desde não sempre. Tinha nem propaganda e nem também não tinha grandes empresas, né? Desde Não é sempre tinha propaganda dos pais que falavam que come a canja de galinha que vai ser bom quando você ficar, né, quando você está doente. Tinha a propaganda do só as classes mais abastadas têm acesso à carne, porque era mais caro. Era caro não só em termos de dinheiro, mas caro em termos de recursos naturais. Mesmo quando não existia moeda, era mais custoso, né? A pessoa tinha que ter mais não, posse. A moeda era o animal. Então, antigamente, a quantidade de animais é que determinava se era rico ou não. Para o cara ter animal, ele tinha que ter mais terra, porque ele tinha que produzir mais grãos. Então, se ele era capaz de ter um animal e sustentar esse animal, é porque ele tinha mais recursos. Ele não produzia, né? Ele levava para pastar, era as pessoas... Mas ele tinha mais naquela acesso. Época era outra coisa, ele né? Tinha mais acesso. Levava para pastar. Mas levar para pastar demanda que ele tivesse uma família maior para ter mais filhos levando para pastar, ou o que fosse. Era um símbolo de status social também ele ter acesso àquilo. Isso é uma propaganda. Era algo aspiracional. As pessoas queriam ser como aquele outro que tem mais. Também é uma forma de propagandear. Né? Ainda que não fosse com o interesse de lucro de quem está fazendo propaganda, mas essa propaganda existia. Assim como que em algumas culturas quem tem 20 esposas tem um status melhor do que aquele que só tem 2 esposas. Porque é a percepção naquela cultura. Mas por que será, então, que as pessoas passaram a achar isso? Por que as pessoas não acharam que quem tinha mais trigo era o cara legal? Quem tinha mais... Não, mas o cara que tinha boi tinha mais trigo. Porque o cara que tinha mais trigo, que tinha mais boi, era o cara que tinha mais trigo, porque ele precisava de mais trigo para alimentar aquele boi. Não era assim. De verdade, os caras pastavam, levavam para pastar na montanha, as cabras, né? Na verdade era isso. Mas no inverno por que será que a gente... Por que será? A pergunta é por que será que a humanidade caiu para esse lado? Porque o aspecto moral, ou aspecto, ainda que não seja, aí vindo um pouco mais baixo agora, né, que não seja o aspecto moral ético, o aspecto ambiental, o aspecto da consequência que a nossa prática tem no outro, mesmo que seja uma consequência direta, se a gente pensar em consequências ambientais, ou uma consequência mais abstrata, se a gente pensar em consequências éticas, não estavam presentes. Por isso que eu disse lá no começo que eu tenho esperança, porque as pessoas hoje... a gente vê que elas estão despertando para isso. Existe uma argumentação suficiente, né, para isso. A gente já transpôs outras barreiras, né, éticas que existiam em outras formas de exploração humana, principalmente, que a gente hoje já olha como condenáveis, né? E apesar de ainda presentes, de existir bastante, né? Mas a sociedade não aceita isso, simplesmente. É verdade. Talvez o opressor ou aquela sociedade isolada lute para manter aquilo, lute para esconder aquilo, mas a sociedade como um todo não aceita aquilo como algo que que represente quem somos nós hoje, o quem desejamos ser enquanto sociedade, enquanto indivíduos, né? Então existe essa evolução moral, existe essa evolução científica, onde a gente pode olhar para essas coisas e falar, opa, mas ainda que a gente aceite que, do ponto de vista ético, seja aceitável comer carne, se é que isso seria possível, mas do ponto de vista científico a gente não pode mais aceitar isso, porque é insustentável para o planeta. Se a gente quer continuar perseverando enquanto espécie, não dá mais para a gente continuar com esse ciclo, onde utiliza de maneira desnecessária recursos naturais que já são escassos. Você vai virar frugívoro ou não? Eu fiquei frugívoro durante 5 meses no ano. Mas aí te deu uma vontade de comer pizza e não deu jeito. Eu não consegui, na verdade, me organizar para isso. Eu tava emagreci bastante, não porque a dieta frugívora não é viável, mas porque eu tava comendo 2 vezes por dia só, o que é possível numa dieta vegana, cozida, né? Vegetariana, simplesmente. Vegetariana que eu digo só com vegetais. Mas uma dieta frugívora você tem que consumir com mais frequência, organizar de uma maneira diferente. E você não conseguiu porque a vida não deixava. Porque a rotina não estava permitindo, mas ainda está dentro dos meus objetivos aí quando eu conseguir me reorganizar. A última pergunta que eu faço para todo mundo é, de acordo com a tua experiência, com a tua visão, com o jeito que você encara a vida, a ética e etc., quem somos nós, humanos? Somos seres ainda a sermos despertos, tanto quanto indivíduo, mas enquanto sociedade também, né? Enquanto o nosso impacto e o nosso papel nesse planeta, que não é só nosso, né? Esse planeta também é de todas as outras espécies, e ainda somos seres que nos despertamos para esse fato, né? De que nós somos só parte de um todo e não os dominadores ou os regentes desse todo. Obrigado, Jorge, de verdade. Você ouviu Quem Somos Nós,
Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.